Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sounic, da TV 247, da TVT, das outras emissoras, da Rede Progressista. Bom dia! Estou falando de São Paulo. Deixa eu tirar o guarda-chuva daqui. Estou falando de São Paulo, ao vivo, nesta segunda-feira, 14 de outubro. Tá chegando o fim do ano, 14 de outubro. Deixa eu ver se aqui melhora a luz. 14 de outubro de 2019, são 8h30. Salomão Cavalcante de Hidrolândia, salve a terra das águas sulfurosas. Bom dia, Eduardo Bauer Machado. Bom dia, professor Carlos Eduardo Araújo. Sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje. Marco Schneider, como está? Adão dos Santos de Motuca, Adão dos Santos de Motuca, Márcia Almeida de Belo Horizonte. Bom dia, bom dia. Já estou aqui com os jornais, mas a notícia mais nova ainda não está nos jornais, está nos sites. Leonardo, Frente de Esquerda e Centro derrota Orbán, grande dia, muito bem, eleições na Hungria, com Orbán derrotado, muito bem, e também Lenin Moreno derrotado no Equador. Lenin Moreno recuou, revogou o decreto do fim do subsídio da gasolina, o que elevava os combustíveis em 123%, depois de 11 dias de persistência. E Equador volta a respirar, Equador volta à calma. Deixa eu ver se eu consigo uma luz melhor para o nosso programa de hoje. Nesse horário estamos como no Comando da Madrugada. Lembra do Goulart de Andrade? Claro, trabalhei inclusive com Goulart de Andrade durante um período. No finzinho do programa dele, fizemos uma reportagem com os ciganos de São Paulo. Os ciganos moram lá na Zona Sul, depois do aeroporto de Congonhas. Então é o seguinte, Equador, depois de 11 dias de povo na rua, Marli Fontenelle, Leonardo, depois de 11 dias de povo na rua, Lenin Moreno recuou e revogou o seu próprio decreto. O decreto que aumentava os combustíveis em 130%. Em 130%. E quem ficou nas ruas e com quem o Moreno Lenin Moreno negociou foram os indígenas. Olha, foram os indígenas, os mentores dessa paralisação, os protagonistas dessa paralisação. Eles obrigaram o Moreno a recuar. Os indígenas, Equador está dentro da Amazônia. Muito obrigado, Marli Fontenelle, Suelimar Alves, vamos dar likes, dedinho para cima. Argemiro, bom dia. Porque assim, quanto mais likes tem o vídeo, mais compartilhamentos, mais ele é exposto para toda a rede do YouTube. Então, quanto mais likes tem o programa, mais audiência ele terá e assim por diante. Então, eu agradeço muito aos que estão pedindo aí para darem likes. Também peço para compartilharem. Adalberto Oliveira, bom dia. O Ciro atacando DCM 247. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que eu estava conversando com um amigo agora há pouco, um amigo que foi da guerrilha. Márcia Almeida já entra dando likes, isso mesmo, muito obrigado. Ontem Lula Livre, bom, eu estava conversando aí com um amigo meu que foi da extrema esquerda, guerrilheiro, etc.
Ele disse, olha, o grande propósito, o grande objetivo é tirar esse Bolsonaro do poder de alguma forma. Ou ele renuncia, enfim, essas brigas o Ciro entrou numa de antipetista agora. Agora toda entrevista que ele faz, ele ataca o PT, parece o Bolsonaro. Olha, eu conheço o Ciro, devo uma gratidão ao Ciro a respeito de um episódio de 1992. Em 1992, o Ciro Gomes era ministro do Itamar Franco. Eu fui processado pelo Leopoldo Collor, irmão do Fernando Collor, por causa de uma matéria. E eu precisava de testemunhas que atestassem que eu tenho credibilidade, etc, etc. E uma das testemunhas que eu escolhi foi o Ciro Gomes, que era ministro. E o Ciro Gomes, embora me conhecendo apenas por entrevista, se dispôs a testemunhar a meu favor. Então eu agradeço muito por aquele gesto do Ciro Gomes em 1992. Me ajudou e eu ganhei esse processo. Aliás, era um processo absurdo, que eu tinha escrito uma matéria e o editor deu um outro título. No título dizia: Leopoldo Collor foge para Miami. Na matéria eu dizia que Leopoldo Collor iria se mudar para Miami. E por isso o Leopoldo Collor me processou. Meu advogado foi o Márcio Tomás Bastos e o Ciro Gomes me ajudou, sendo testemunha. Mas ele está entrando por um caminho equivocado, que é o caminho de atacar o PT. E nessa onda de atacar o PT, ele atacou o 247, como se é aquela lenda urbana que o 247, 2 mais 4, 6 mais 7, 13. Então que o 247, a porta-voz do PT, ele ontem na entrevista ao UOL, falou isso, né? Que com o 247 e tal, aí atacou o Paulo Moreira Leite, enfim. Mas o mais importante, como eu estava dizendo para vocês, o inimigo é o Bolsonaro. O Ciro escolheu o PT como inimigo, o inimigo errado. E também apontar o Ciro como inimigo está errado. O inimigo é o Bolsonaro. Não vamos gastar energia atacando o Ciro. O Ciro não é nada. Não importa o Ciro. Que importância tem o Ciro? O que tem que ser atacado é o Bolsonaro. Esse sim é que está estragando a nossa vida. Está estragando o Brasil, está estragando o nosso presente, nosso futuro. Então a energia tem que ser concentrada em derrotar o Bolsonaro, que é o inimigo principal. Não, o Ciro fica procurando inimigos. O inimigo dele é o PT agora. Não tem nada que ver. O Ciro cumpre o seu papel quando critica o governo. Quem está com a caneta na mão, quem está infelicitando o Brasil é o Bolsonaro, não é o PT, não é o Ciro, não é o Paulo Moreira Leite, não é o Kiko Nogueira. Valmir do Amaral, sim, muito obrigado. Doris está melhor, já está bem. Teve um problema ligeiro na quinta-feira, mas já está tudo em ordem. Hoje à noite estarei lá no estúdio do Brasil 247, junto com o Paulo Moreira Leite, atacado injustamente com... Não, ele também, se me agrediu, não. O Ciro não me agrediu. Ele não me agrediu porque eu também não agrido o Ciro. E eu procuro concentrar meus ataques a quem merece os ataques. O Ciro não é nada. Para que eu vou atacar o Ciro? Para que eu vou atacar o Luciano Huck? Também não é nada. Quem está desgraçando o Brasil, quem está trazendo miséria, quem está acabando com a democracia no Brasil, não é o Ciro Gomes, não é o Luciano Huck, não é o Bolsonaro.
Esse é que tem que ser atacado. Esse é o inimigo do povo, inimigo das artes. Aliás, grande ideia da Prefeitura de São Paulo fazer o festival Verão Sem Censura. Olha, é o seguinte, quanto a tomar cuidado com alianças, não tem nada a ver. As alianças são necessárias. E se o Ciro não quer aliança, ele é que vai ficar isolado. O Ciro disse, não, aqui eu não vou me aliar ao PT nas eleições de 2020. Faz uma decisão muito equivocada, errada. Se ele não se unir o PT é o maior partido de oposição, com todas as críticas que se possa fazer, não dá para fazer oposição ao Bolsonaro sem o PT. Então, o risco que o Ciro corre é de ficar isolado. Ele está ficando cada vez mais isolado. E agora ele entrou nessa onda de toda vez que dá uma entrevista, criticar o PT. Quem está no poder não é o PT, é o Bolsonaro. Eu não vou dizer quem precisa de psiquiatra, né? Em tese, o cara Júlio César, se você for conversar com o psiquiatra, todos precisamos de psiquiatra, né? E não é só quem está maluco que vai ao psiquiatra. As pessoas vão ao psiquiatra para manter o equilíbrio do dia a dia. Então, eu não vou entrar nessa onda de xingar o Ciro, não tem nada a ver. Eu acho que o que nós precisamos é enfraquecer o Bolsonaro, enfraquecer essa estrutura religiosa militar que ele tá montando. Esse é o grande inimigo dos bolsonaristas. Você vê a confusão que ele está criando dentro do PSL. Em todos os partidos que ele entrou, ele criou confusão. Todos. E agora está criando mais uma confusão. Confusão para ele mesmo. Porque é o PSL que sustenta o governo. Aliás, falando nisso, tem um artigo do Celso Rocha de Barros, na Folha, falando exatamente disso aí. Quer ver? Bolsonaro, seu partido, suas razões. Preste atenção no Celso Rocha de Barros. Na coluna passada, escrevi que o resultado da briga de Bolsonaro com o PSL sinalizaria como seria o governo de agora em diante. Se Bolsonaro tentasse sair para um partido tradicional como o DEM, que ele não vai fazer, sinalizaria que pretende governar mais ou menos dentro da democracia até o final. Se tentasse criar um novo partido só com os bolsonaristas puros, sinalizaria que governabilidade não lhe interessa e que seu negócio é apostar em mobilização permanente e ataque às instituições. É bom lembrar, a ideia de formar um partido de bolsonaristas fiéis não começou com o escândalo dos laranjas. Começou quando deputados do PSL aproveitaram a boca livre na China e foram chamados de traidores por Olavo de Carvalho. Desde então, Eduardo Bolsonaro pensa em uma nova agremiação. E uma das principais diferenças entre Bolsonaro e outros líderes de extrema-direita mundo afora é a falta de um partido bolsonarista disciplinado, como o Fidesz húngaro ou o Front National francês. Os bolsonaristas notaram um problema e têm tentado consertá-lo. Pois bem, na semana passada, Bolsonaro sinalizou radicalização com sua tentativa de sair do PSL. Parecia disposto a investir em um partido movimento bolsonarista.
Mas a verdade é que nem todo maluco rasga dinheiro. E cruzada em favor da civilização ocidental, sem dinheiro do fundo partidário e sem mandato, ninguém quis fazer não. O PSL, que graças a Bolsonaro se tornou uma máquina poderosa, resolveu aceitar a briga e deixou claro que se o presidente e seus malucos quiserem sair, que saiam. Bolsonaro dobrou a aposta e pediu uma auditoria nas contas de campanha do PSL. A ideia é gerar um escândalo que possa ser usado na justiça eleitoral como justa causa para que deputados possam sair do partido sem perder seus mandatos. O PSL não cedeu e pediu uma auditoria nas contas da campanha de Bolsonaro. Depois da Lava Jato aderir ao Lula livre, o PSL começou a se perguntar onde está o Queiroz. O que nos leva à ótima coluna de Hélio Schwartzman, da última sexta-feira, que propôs a pergunta: Bolsonaro é um sujeito inteligente ou só um valentão? De fato, se você acha que Bolsonaro é um democrata, você precisa concluir que ele é um jumento sem defeito. Nada do que ele faz ajuda a governabilidade. Qual presidente de democracia estável saiu do próprio partido com 9 meses de governo? Há, entretanto, outra explicação. Bolsonaro pode não estar interessado em governabilidade, mas sim em um projeto de corrosão da democracia brasileira, semelhante ao que aconteceu na Hungria ou na Turquia. Eu não acho que Bolsonaro seja burro, de jeito nenhum. É notavelmente impermeável ao conhecimento, mas não é burro. Fui treinado metodologicamente para ao menos começar a pesquisa supondo racionalidade nos atores. Não acho difícil tratar Bolsonaro assim, desde que não se suponha que ele aceita valores democráticos. Se aceita ou não é algo que não se resolve com pressupostos, mas observando o que ele diz e faz. E aqui o diagnóstico é ainda mais claro. A crise com o PL é gravíssima e tem potencial para piorar muito, mas ainda não sabemos a intensidade do fracasso que pode forçar Bolsonaro a se conformar com a democracia. Evento conservador consolida Eduardo como herdeiro do pai. Filho 03 de Bolsonaro foi saudado como mitinho em conferência que ajudou a importar dos Estados Unidos. Vejam como eles são nacionalistas. Vejam como essa turma é nacionalista. Olha o cara abraçado com a bandeira, ó. O movimento ele importa dos Estados Unidos. Gastou 1 milhão para fazer um evento de extrema-direita americano. E esse é o herdeiro. Meu Deus do céu. A primeira edição brasileira da Conservative Political Action Conference, principal evento conservador americano, trouxe o repertório esperado de críticas à mídia, denúncias de um suposto domínio cultural marxista e apelos por unidade da direita. Mais relevante para o longo prazo, consolidou o deputado federal Eduardo Bolsonaro, 35, como o sucessor político de seu pai. Desenvolto na função de mestre de cerimônias do evento, realizado sexta-feira e sábado no Hotel de São Paulo, Eduardo foi o grande responsável por importar a conferência, que acontece desde 1973 nos Estados Unidos. Terminou a noite de sábado sendo saudado em coro como mitinho pela plateia. Em 2 dias de reunião, parece que o Queiroz não compareceu. Em 2 dias de reunião, o deputado alternou exemplos de puro bolsonarismo, atacando inimigos de seu pai
e propagando bandeiras conservadoras, com momentos em que soube exercer o inesperado lado carismático. Abusou do politicamente incorreto, como no momento em que pediu paciência e audiência, porque um convidado chamado ao palco, o senador americano Mike Lee, se atrasou. Ninguém vai tocar fogo no prédio, né? Não vai ter mulher mostrando o sovaco cabeludo, defecando e vomitando no chão e falando que é arte. E ninguém vai dizer que quem não gosta é fascista e racista. Que grossura, que horror. A plateia adorou. Em seguida, revelou que seu apelido de era Buba, referência a uma personagem hermafrodita da novela Renascer, e que o de seu irmão Flávio era Baleia Azul. Não explicou a razão. Eduardo, indicado embaixador do Brasil nos Estados Unidos, brilhou sozinho, talvez numa estratégia proposital do clã. Nenhum de seus irmãos esteve no evento. E a própria presença do presidente Jair Bolsonaro, que estava confirmada, foi cancelada. O presidente preferiu ver o jogo entre Palmeiras e Botafogo no Pacaembu. Que horror! Que horror! Ver o jogo do Palmeiras. É isso que estragou o Palmeiras. Desde que o Bolsonaro revelou ser torcedor do Palmeiras, o Palmeiras só perde. Desde que ele decidiu invadir o campo para celebrar o título do ano passado com o Palmeiras entrou em decadência. Está 8 pontos atrás do Flamengo depois de liderar o campeonato até a Copa América. Graças ao bolsonarista Felipão. Teve suco de laranja no evento? Eu acho que não. Eu acho que suco de laranja ficou de fora. A enorme fila que se formava a cada intervalo da conferência para bater selfies com o deputado federal foi uma amostra de que é o filho 03 quem tem mais chances de ser escolhido o herdeiro do espólio do presidente em 2026 ou 2022, caso o presidente, por algum motivo, não possa concorrer. A conferência teve cerca de 1.200 participantes e foi bancada com recursos públicos do fundo partidário do PSL, R$800 mil torrados num fim de semana. Passaram pelo palco políticos, professores, escritores, ativistas, influenciadores digitais, que não disfarçavam a empolgação com o fato de terem ganho o palco principal do debate público, depois de anos considerados uma franja. Os ratos saíram do esgoto. Na maioria dos discursos, exaltações a que os conservadores ali presentes espalhassem o evangelho direitista em suas cidades e bairros. Boa tarde aos robôs do Bolsonaro aqui presentes, ironizou Felipe Martins, assessor internacional da presidência e um dos principais ativistas digitais da direita alinhado ao governo, em saudação à plateia. Ou seja, o governo participou dessa conferência americana de extrema-direita. A audiência riu, o que foi a deixa para Martins pedir uma homenagem a alguém ainda mais importante que ele na estratégia digital do presidente. Quem aqui gosta do Carlos Bolsonaro? Perguntou. Pitbull, 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 respondeu a plateia. Precisamos de uma estratégia de mobilização permanente. Olha, tem algum imbecil aí dizendo que o PT recebeu dinheiro do PCC. O PT não precisa receber dinheiro do PCC, porque o PT
recebe uma grana imensa do fundo eleitoral partidário. 200 milhões, 300 milhões ano que vem. Porque é o partido que tem a maior bancada. Então, esse idiota que está espalhando que o PT recebeu dinheiro do PCC é simplesmente um boçal. Portanto, não liguem para o que diz um boçal. O PT tem muita grana do fundo partidário. Sabe por quê? Porque elegeu a maior bancada. Sabe por quê? Porque os eleitores preferiram assim. E a bancada do PSL, que é a segunda maior, está desmoronando, porque todos que se aproximam do Bolsonaro, ele destrói. E vai destruir vocês também, os puxa-sacos do Bolsonaro, que ficam aí enchendo o saco da gente. Vocês também serão destruídos pelo próprio Bolsonaro. Vocês não percebem que ele destrói todos que estão perto dele? Vocês não percebem o clima que ele cria de discórdia, de cisânia, de confronto, de hostilidade, de agressividade? Está destruindo o próprio partido dele, como já destruiu a família dele. Precisamos de uma estratégia de mobilização permanente, convocou Felipe Martins. Como diz Olavo, não parar, não precipitar, não retroceder. Ele se chama Olavo de Carvalho, ele é um cara que lambe assoalho, ele é o Rasputin do Bolsonaro, é do Carvalho. Rasputin foi um dos caras que derrubou o Império Russo. E Olavo de Carvalho vai derrubar esse Império Bolsonarista. Império chifrinho, né? O Império de nada. Mas será destruído pelo Rasputin. E isso que fazem as eminências pardas. Houve momentos mais soturnos, como o discurso do youtuber católico Bernardo Custer, que prometeu pegar o chicote, descer o cacete em quem macular sua fé. Vejam como ele é religioso, né? Vai descer o cacete em quem macular sua fé. E que viu méritos no sentimento do ódio. Temos motivo para odiar algumas coisas. Eu odeio assassinos, desprezo bandidos. Muitas vezes o ódio tem uma força pacificadora. Sim Filler, empresário americano conservador, ganhou aplausos rumorosos ao exibir em sequência as bandeiras da União Soviética, de Cuba e do movimento gay, equiparando-as como formas de totalitarismo. É o movimento mais perigoso nos Estados Unidos atualmente. O movimento gay é o movimento mais perigoso. Apesar das inúmeras juras de Eduardo Bolsonaro e outros organizadores durante o evento, de que conservadores não têm nada contra gays. A deputada estadual catarinense Ana Campagnolo, do PSL, fez um discurso contra o movimento feminista, que, segundo ela, tem integrantes que defendem pornografia, pedofilia e incesto. Chamou o divórcio de tragédia e concluiu dizendo que o que acaba com o casamento é a competitividade. Deus colocou as mulheres para ajudar nossos maridos e maridos para nos proteger. Meu Deus do céu, isso é século XIX, antes dos votos. Então se é assim, as mulheres também não devem votar, nem devem ser candidatas. Ela então deveria renunciar, se é isso. Se a questão é as mulheres têm que ser protegidas pelos maridos, que têm que trazer o salário para casa e proteger as mulheres. Então o que ela está fazendo na política? Participaram 4 ministros. É um evento do governo. Isso foi um evento clandestino do governo. Governo patrocinando um evento de extrema-direita americano. Participaram 4 ministros: Ernesto Araújo, Onyx Lorenzoni, Damares Alves e Abraham Weintraub.
Damares e Onyx foram especialmente emotivos, dizendo que haviam esperado por aquele momento durante anos. Weintraub fechou a conferência com uma explanação sobre as ameaças ao conservadorismo atualmente no Brasil e no mundo, e detalhando a existência de uma suposta conspiração que envolveria até empresários bilionários comunistas. Mas é um mundo de imbecis, né? Você já viu um milionário comunista? Bilionário comunista? Quer dizer, ele quer acabar com a fortuna dele, é isso. Um bilionário comunista. Eu perdi essa conferência. Porque deve ter sido muito engraçado. Deve ter sido muito engraçado. Acho que eu daria muita risada nesse evento aí. Bilionário americano comunista. Só a cabeça do Weintraub poderia imaginar uma coisa dessa. Bilionário americano comunista. Numa analogia de gosto duvidoso, disse o Weintraub que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso abriu caminho para Luiz Inácio Lula da Silva, assim como a AIDS abre caminho para a morte por tuberculose. Meu Deus do céu, mas não é para rir, é para chorar, né? A segunda edição brasileira da CPAC, em 2020, está garantida. O termo de adesão foi assinado por Eduardo Bolsonaro e Matt Schlapp, presidente da União Conservadora Americana, detentora da marca. Para novo momento de delírio da plateia, Eduardo imitou o pai, usando uma caneta Compactor, em retaliação à francesa Bic. Que gente é essa que saiu do esgoto para a luz? Que gente é essa, meu Deus do céu, que gente ignorante, idiota, boçal. Deixa eu ver uma luz melhor aqui. Esta luz não está muito boa. Assim melhor, né? Ai, meu Deus, vamos descansar um pouco depois dessa sucessão de idiotices, bobagens, escrotidões, gente chula, idiota, destruidora, hostil, agressiva. Que gente é essa? Que gente é essa? Bom, vamos em frente com o Globo. Vamos ver a visão carioca do Brasil. Já mostrei para vocês a visão paulista, agora a visão carioca. A manchete do Globo é Irmã Dulce, quase que eu falo Madre Teresa de Calcutá. É a Santa Dulce dos pobres. Vamos ver os artigos, Fernando Gabeira, os esqueletos no armário e o racha no PSL. Flamengo vence mais uma e mantém a liderança. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo eu sempre hei de ser. Estou cantando isso porque é um hino maravilhoso. Sou palmeirense, mas o hino do Flamengo é maravilhoso. E o Flamengo é o líder do campeonato. Palmeiras foi campeão no ano passado. Está em segundo lugar. E o hino do Flamengo é muito bonito. Então, não vejo nenhum problema em cantar o hino do Flamengo. Como canto também o hino do Lamartine Babo, exatamente.
Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que tem pela frente, que a dureza do prélio não tarda. Esqueletos no armário, escreve Fernando Gabeira. Essa luz está me incomodando também. Deixa eu ver. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que tem pela frente, que a dureza do prélio não tarda. Correndo de praia em praia, seguindo a mancha de óleo do Nordeste, tive uma noite livre para pensar na política nacional. Dizem que é nova política. Não sei se tenho condições de entendê-la. Mas o exame da política de sempre é o critério que tenho para analisar esses fatos. Na minha tosca enciclopédia, 2 verbetes dariam conta da fúria de Bolsonaro contra um ciclista e a divisão desse estranho partido que é o PSL. Esqueletos no armário e racha, entendido aqui como a cisão num grupo partidário, e não a rachadinha. Deixa eu ver uma luz melhor. Quando surge o alviverde imponente... Não melhorou. No gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que tem pela frente, que a dureza do prélio não tarda. Esqueletos no armário podem ser cadáveres reais, ou mesmo episódios que governos ou partidos querem ocultar, porque a transparência, nesse caso, é indesejável. Fabrício Queiroz é um esqueleto no armário. Há muitas formas de tratar disso. Bolsonaro parece ainda inexperiente no assunto. Ao gritar que Queiroz estava com a mãe do ciclista, ele apenas usou a pior tática: chacoalhar os ossos e chamar a atenção de todos para o esqueleto rangendo contra a madeira. Esqueletos no armário são corrosivos. Os ultrafiéis não se importam. Talvez nem acreditem que essas coisas aconteçam nos bastidores. Há um grupo que simplesmente aceita, com o argumento de que o objetivo é maior e que essas coisas acontecem mesmo em todos os partidos. Mas essa concordância entra em colapso quando o chamado objetivo maior não se realiza. Ter os esqueletos silenciosos no armário é uma tarefa difícil também a longo prazo. Bolsonaro, diga-se a seu favor, não é dos mais brilhantes na tarefa. Outro tema que me interessou foi a história de um possível racha no PSL. É o partido de Bolsonaro e ele disse que é preciso esquecê-lo. Disse ainda que o presidente do partido estava queimado para caramba. É um partido que movimenta milhões. E brigas partidárias, apesar de sua natureza diferente, lembram separações conjugais. Quem fica com o quê? No nosso movimento estudantil, os rachas, quando aconteciam, sempre desfechavam uma disputa em torno do mimeógrafo, bem mais poético que agora. Não há grandes divergências ideológicas no PSL. Não há correntes de pensamento definidas. São indivíduos e suas carreiras políticas. Se houvesse espaço, avançaria em outro verbete da tosca enciclopédia: as bancadas eleitas pelo populismo. São heterogêneas. Compõem-se de gente que expressa proximidade com o líder, repete um ou outro dos seus slogans e pronto.
Imagine o que acontece quando se injetam milhões de reais num agrupamento com essa consciência política. Não se trata mais de discutir quem fica com o quê, depois de uma divergência ideológica. Nesse caso, o dinheiro é a própria razão do conflito. Dinheiro público, pois acabou o financiamento privado. Nos partidos chamados nanicos, o fundo oficial é uma espécie de vaquinha que alimenta os dirigentes, consegue mantê-los com uma renda pessoal. Mas quando a soma é gigantesca, em 350 milhões, como no PSL, é certo que vão se dilacerar para decidir quem gasta o quê. Campanhas vão florescer, outras submergir. Sempre tive essa intuição sobre a briga atual do PSL. Temia, no entanto, supersimplificar. Afinal, é possível que tenham ideias. Ganhei um pouco de coragem para enunciá-la, porque no momento em que perguntaram a Bolsonaro qual era o problema do PSL, ele respondeu: é o tesoureiro. No tempo em que, diante da complexidade de governar o país, o problema do partido dominante é o tesoureiro, meu tosco arsenal carece de atualização. Faltam categorias. Esperava que o líder populista entrasse em conflito com sua base pantanosa. Pensei em infidelidade partidária, em choque de egos. O tesoureiro me escapou. Tesoureiros de partidos costumavam ser presos em tempos de financiamento privado. Agora são objeto de desejo. A nova política não se cansa de me surpreender. Embora se diga defensora de valores tradicionais e prometa uma volta ao passado num mundo que se transformou profundamente, o seu tema central, no fundo, é o mais prosaico: dinheiro. Dinheiro, dinheiro pra que dinheiro se ela não me dá bola? Em casa de pagodeiro quem fala alto é viola. Dinheiro pra que dinheiro se ela não me dá bola? Em casa de pagodeiro quem fala alto é viola. Aliás, ele é também a causa do ruidoso esqueleto no armário, o dinheiro. Não apenas por ofensas ao ciclista. Os ossos rangem estrepitosamente desde o momento em que Toffoli proibiu a cooperação entre Receita e órgãos investigativos. É uma espécie de grito. Há alguma coisa errada entre nós. Logo, suprimam-se as investigações. Aliás, nesse encontro da extrema-direita, o que não se ouviu foram propostas. O que eles querem, afinal, além de destruir? Qual é a proposta da extrema-direita? Além de destruir o país, além de destruir a economia, além de destruir a arte, o que eles querem, além de destruir? Nem eles sabem. Porque nessa reunião de 2 dias, em que o governo gastou 800 mil reais, porque foi um evento do governo, eles não apresentaram nenhuma proposta, que aliás é a mesma coisa do Bolsonaro. Qual é a proposta desse governo? Liberar armas para quem tem dinheiro para comprar? Essa é a proposta do governo? Peço aos queridos amigos, não prestem atenção nos idiotas que escrevem boçalidades aqui, porque eles só querem desviar a atenção do que eu estou lendo. Deixem os caras falar sozinhos, é melhor. Como as democracias morrem, escreve Nelson Paes Leme, no Globo. Olha, eu me recuso a manter diálogo com idiotas.
Como as democracias morrem, escreve Nelson Paes Leme. Este é o título, em tradução livre, do esplêndido e arrepiante livro How Democracies Die, um estudo histórico e comparado dos professores de Harvard Stefan Levitsky e Daniel Ziblatt. Trata-se de um completo trabalho em torno da tese de que os autocratas não obrigatoriamente tomam o poder através de golpes de Estado. É o que está acontecendo no Brasil. Mas, em inúmeros exemplos, ao contrário, valem-se do próprio regime democrático e fundam seus próprios partidos para golpear o poder, já eleitos. Foi assim com Mussolini, que inaugura a extensa lista de casos relatados detalhadamente no livro, passando por Hitler, Getúlio Vargas e vindo até Chaves, que teve seu trampolim no próprio constitucionalista Rafael Caldeira, ao sair aquele do cárcere para fazer política. Perguntado para onde iria ao sair da cadeia, Chaves teria respondido: para o poder. Pelo fato de os autores serem americanos, ou talvez também pela forte ação democrática da nação do We the People, do introito da Constituição da maior democracia do planeta, ou por ambos os motivos, há um capítulo extenso à parte dedicado às eleições de 2016, que levaram ao poder a esdrúxula figura de Donald Trump. E claro, o risco que passou a representar o ideal de democracia dos Founding Fathers dos Estados Unidos. E ainda, o que isso poderá reverberar nas demais democracias do continente, inclusive na nossa. O livro é extremamente importante para o decisivo momento histórico vivido pelo Brasil, embora estude apenas até o período Vargas, já que de lá para cá há copiosa obra de brasilianistas americanos sobre o tema, capitaneada pelo famoso Brasil, de Getúlio Castello, clássico de Thomas Kidmore, também de Harvard. Não faz reflexões expressas sobre o atual momento, até porque a primeira edição foi de 2018, quando se travava a luta plebiscitária eleitoral brasileira do segundo turno. Mas deixa nas entrelinhas do estudo comparado os riscos terríveis que correm a nossa atual democracia e outras mundo afora. De Erdogan na Turquia ao pupilo bolivariano de Chávez, Maduro, há um vento desfavorável à democracia mundo afora. E o Brasil, imagina-se, não estaria fora dessa tormenta. Ao contrário, a continuar esse discurso maniqueísta que tomou conta da nossa política, através do falso e jurássico diploma de confronto da direita versus a esquerda, nossas chances são mínimas de não naufragar nessa borrasca mundial. Os mecanismos que evoluíram de Cromwell e Montesquieu até o atual estado de freios e contrapesos entre os três poderes, hoje muito auxiliados pelo fortalecimento constitucional do Ministério Público e os ouvidores do povo do tipo sueco, do Ombudsman e do Defensor del Pueblo espanhol, não tem tido condão de reverter o avanço célere dessa nova onda de autocracias, ainda que disfarçadas camaleonicamente no rótulo de democracias. O culto à personalidade e ao voluntarismo voltam à história com força inusitada. Proliferam os salvadores da pátria e os nacionalistas acerbos, restando ao cidadão comum apenas refletir, e ainda assim muito timidamente, sobretudo no gueto da academia, mobilizar-se nessas reflexões sobre o cruel momento em favor de uma urgente inflexão ao centro democrático. E aos que creem em Deus, por Ele e pela luz permanente do Divino Espírito Santo,
orar fervorosamente. Os autores são céticos quanto às alternativas. Pelo ótimo estudo contido no livro, a história universal está em franco desfavor dos verdadeiros democratas. Estão de volta os condottieri, os refugiados, os muros e as cercas. O que a extrema-direita quer é poder pelo poder, para esconder as suas indecências, para esconder as suas maracutais, para esconder o seu queirós, as suas rachadinhas, os seus laranjais. É por isso que eles querem o poder e querem conservar o poder e atacam a imprensa para não serem fiscalizados, porque eles são muito sujos. O governo Bolsonaro é mais sujo que pau de galinheiro. Os bolsonaros são mais sujos do que pau de galinheiro e seus bolsonaristas junto. Eles querem o poder para esconder as suas sujeiras. Cacá Diegues, estou lendo aqui a visão carioca do Brasil e do mundo. Já li a visão paulista, que é a Folha de São Paulo, agora a visão carioca. Cacá Diegues escreve do outro lado da Bahia. Bahia sem H. No final do ano passado, Renata Almeida Magalhães, minha esposa e produtora, produziu em Niterói o filme Menta que é Rock and Roll, dirigido pelo jovem realizador Tomás Portela, a partir do livro A Onda Maldita, de Luiz Antônio Melo. O autor do livro foi o fundador da célebre Rádio Fluminense, que a partir de 1982 lançou todas as jovens bandas populares daquele momento e se tornou um sucesso único entre a juventude das cidades próximas, como o Rio de Janeiro. E ainda colaborou com uma renovação cultural e de costumes para a nova democracia que se anunciava no horizonte. Voltei, portanto, a Niterói, para onde, quando era criança, minha mãe me levava com meus irmãos para tomar banho de mar no Saco de São Francisco. E onde, adolescente aspirante a cineasta, visitei Nelson Pereira dos Santos e sua família, que então moravam na cidade. Redescobri Niterói. Todo estudioso do assunto sabe que a primeira sessão de cinema na América do Sul deu-se no Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, em 8 de julho de 1896. Mas há controvérsias quanto à primeira imagem filmada no Brasil, a inauguração da produção cinematográfica no país. Minha aposta é em Afonso Segreto, que com seus irmãos Pascoal e Caetano se tornaria depois o mais importante grupo exibidor de cinema do Rio de Janeiro, a então capital federal. A imagem que o empresário ítalo-brasileiro registrou do navio em que voltava da Europa foi a da entrada da Baía da Guanabara, com suas águas transparentes, protegidas pelos picos do maciço da Tijuca. E ainda as baleias que ali nasciam, se criavam e vinham mais tarde visitar. Seu projeto talvez fosse registrar a capital, mas, ocupando inevitavelmente parte do enquadramento, lá estava também Niterói, do outro lado da Bahia, com suas praias e prédios serenos. Mais de um século depois, Niterói confirma essa presença fundadora, tornando-se uma espécie de futura capital brasileira do cinema. Semana passada estive lá para a inauguração, pelo prefeito Rodrigo Neves, do auditório Nelson Pereira dos Santos. Com 490 lugares, a sala é parte do conjunto arquitetônico de Oscar Niemeyer. Ela servirá à exibição de filmes,
bem como a concertos, conferências, espetáculos teatrais ou de música popular, como parte de um complexo cultural. Ali, o prefeito Rodrigo Neves anunciou para o futuro próximo a criação de um museu do cinema brasileiro. Seria bem oportuno, porque do jeito que o governo federal tem tratado, nosso cinema pode desaparecer em breve. Quando a cultura se torna um alvo preferencial a ser abatido, com a eliminação de incentivos federais e a tentativa disfarçada de reinstaurar a censura, a Prefeitura de Niterói abre os braços generosos para ela. Proporcionalmente a seu orçamento, Niterói já é a 9ª cidade do país que mais investe em cultura e a primeira do estado. A atual prefeitura criou incentivos para que empresas locais possam abater do IPTU e do ISS aquilo que investirem na cultura. E qualquer produção brasileira de audiovisual pode também se servir do fomento quando utilizar a cidade como cenário. A Prefeitura de Niterói também cuida da preparação de profissionais da área, numa cooperação frutuosa com a Faculdade de Cinema da Universidade Federal Fluminense, uma das primeiras escolas de cinema do Brasil, fundada por Nelson Pereira dos Santos. Alguns desses profissionais participaram com louvor da equipe de Aumenta que é Rock and Roll. Segundo o prefeito Rodrigo Neves, a Secretaria de Cultura do município toca o Museu de Arte Popular, o Teatro Municipal, criado por João Caetano no século XIX, uma companhia de balé como a do Municipal do Rio, o Arte na Rua, um apoio a artistas de rua, o Teatro Oscar Niemeyer e o Aprendiz, programa de iniciação musical em escolas públicas. Investimos no Aprendiz, diz o prefeito, porque como sociólogo e amante da cultura, tenho a convicção de que a criança e o adolescente que tem contato com a arte dificilmente vai um dia empunhar uma arma. A cultura é fundamental para a autoestima de Niterói, mas também para a redução das desigualdades e prevenção à violência. Como seria bom que o resto do Brasil seguisse esse exemplo de Niterói. Salve, salve Niterói! Salve, salve Niterói! Salve, salve a arte! A arte salva a nossa alma. Salve Niterói! Está aqui mais uma cidade que não aceita os ditames da extrema-direita de Bolsonaro, que prefere a arte à arma. Assim como a Prefeitura de São Paulo, que vai promover o Verão Sem Censura, vai exibir peças de teatro, exposições, eventos proibidos pela censura espúria de Bolsonaro. Salve, salve Niterói! Que bom Niterói! Rosisca Darcy de Oliveira escreve: parabéns, Fernanda. Parabéns, Fernanda. Você que chega aos 90 anos com inteligência e o impulso vital intocados, assim como a coragem de viver sem tempos mortos. Parabéns não só pela atriz genial que você é há 7 décadas, sobretudo pela vida vivida, honrada, irrepreensível. Parabéns pelo prólogo, a infância difícil no plano material, nem por isso menos feliz, a ensinar para toda a vida que a solidariedade familiar
vale mais que uma conta em banco, que a cultura é um bem precioso e que o sentido moral se aprende na infância. Em tempos de desvairada corrida ao dinheiro, aos podres poderes, quando tudo e todos parecem ter preço, é uma herança inestimável a que você nos lega. Parabéns pelo ato, pelos atos, por cada pano que se abria, como uma janela sobre o infinito, proporcionando tantos mundos, adolescente que eu fui, e que lhe aplaudia de pé, e aplaudo ainda. Assim como todos aqueles para quem o teatro tem alguma coisa de sagrado, os que choramos no anfiteatro de Epidauro e no Teatro Municipal com a mesma emoção. Esse ofício de que você tanto se orgulha e fala com alegria e paixão. Ouvi você dizer a um grupo de jovens atores que quem não acredita ser um mundo, essas 3 paredes e as tábuas do chão, não deve insistir nesse ofício. Parabéns pelo epílogo, fértil e corajoso, que há de ser longo e lindo como foram o prólogo e o ato. Obrigada por ser a face luminosa do Brasil, a promessa do que ainda não somos, mas gostaríamos de ser. Nós, esses milhões de brasileiros que lhe respeitam, admiram e têm como exemplo. Sobre você, Caetano escreveu que se o Brasil nunca se tornar um país são e responsável, é porque terá traído Fernanda Montenegro. Não vamos lhe trair. Você se lembra, Fernanda, do que dizia nosso amigo Darcy Ribeiro? Pois é. Apesar de tanta sombra, apesar de uma gente vil que lhe insulta e é a nós que ofende, havemos de amanhecer. Quando assim for, e assim será, terá sido graças aos grandes brasileiros como você, como Darcy e Caetano. Obrigada, minha amiga. Feliz aniversário, Fernanda. Estou chorando não de tristeza, estou chorando de esperança, porque a Fernanda é uma esperança, porque nós somos a esperança. Nós somos a esperança. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, muito obrigado por assistirem ao primeiro programa da TV Sonic de hoje. Desculpem chorar. Peço aos que ainda não se inscreveram que se inscrevam, para que possamos aumentar o alcance da TV Sonic, que é a TV do diálogo. É a TV sem extremismos. Eu tenho uma visão jornalística da realidade, porque sou jornalista há muito tempo. Meu viés é sempre jornalístico. E o jornalismo tem por objetivo procurar a verdade. É muito difícil chegar a ela. Muito, muito difícil. Mas o jornalismo é o melhor caminho para se aproximar da verdade, desde que seja um jornalismo livre, imparcial
um jornalismo que se preocupa com fatos sólidos e concretos, não com teorias da conspiração, não com fake news, que só servem para confundir, para nublar ainda mais esse ambiente tão confuso, tão difícil de ser explicado. Talvez eu nunca chegue à verdade, mas nunca vou desistir de me aproximar o máximo possível da verdade. Muito obrigado por assistirem a TV Sounic. Até a próxima, ainda hoje. Tchau.